Então, você tem que se precaver antes, porque o sanitarismo lá foi muito forte, mais forte do que em outros lugares, tá? O sanitarismo na Irlanda foi um dos mais fortes de todos, né? Então, a pessoa se precaver com isso aí. Mas eu acho a Irlanda um lugar muito legal, lembrando que não precisa ir para Dublin exatamente, né? Pode ir para outras cidades, todas são agradáveis, entendeu? Eu gosto muito da Irlanda, o pessoal é simpático. Se prepara, porque chove pra caramba lá. É muita chuva mesmo. Chuva com frio, hein? Não é chuva com calor, não. É chuva com frio. Mas, em compensação, o salário é bom. Claro, o Dublin é mais caro, vai pagar aluguel em Dublin, é caro. Mas o salário é bom e é um lugar legal. Eu acho um lugar muito interessante para a pessoa ir. Tá bom, cara? Então, isso pelo menos deu para responder isso rápido. Tá bom, gente? Mas eu vou ficar por aí pela... depois voltar e responder para o pessoal aí. Bom descanso aí, meu querido. Alex, você é um guerreiro essa madrugada com a gente. Anota essa pergunta que eu fiz para o Alex para ele responder na nossa live. Tá bom. Eu vou te dar a dica, quem apoiou a entrada dos militares, né? E quem são essas pessoas, como foram formadas, né? Então a gente sabe que, na verdade, é sempre uma cortina de fumaça. Na verdade, os governos são colocados para simplesmente acalmar o povo e acalmar uma grande... A mesma época dos militares foi o que aconteceu com o Bolsonaro agora. Chegou a hora que chega o limite do que os caras fazem, eles precisam alguém deles para ter uma cara de direita, de conservador, para poder acalmar essa turma e achar que tudo que ele está fazendo é para ser conservador, enquanto todas as atitudes do Bolsonaro foram de esquerda, inclusive a mesma agenda. Inclusive ele, quando era deputado, eu acompanhava, ele sempre votou no Lula, ele nunca foi conservador, inclusive saiu do exército por isso. Então, eles precisavam, quando a Dilma ganha do Aécio, você vê que é uma insatisfação geral. Tanto é que depois nego tira, bota o Temer, que era justamente uma sequência, participante do Foro de São Paulo e tudo, mas era o cara que fazia toda a parte jurídica da Pátria Grande, né? E o nosso adido militar, que estava na Venezuela pelo Lula, era o Mourão. Mourão sempre foi esquerda, nunca foi direita. O exército é positivista. O que aconteceu nisso aí, João? Só para poder falar rápido. Oi, pode falar. Não, diga, impressionante. Diga aí, continua aí que eu fico uns minutinhos aqui, que isso aí ficou muito bom que você está falando. Diga aí. Então, o que aconteceu? Precisava de alguém para poder acalmar e seguir a agenda, para não atrapalhar. E entra o Bolsonaro. Ele, no primeiro dia de governo, ele bota logo no BNDES o Joaquim Levy, que tinha sido ministro da Dilma. E o BNDES, que era a grande caixa preta do governo, que ele falava, no final ele disse que não tinha caixa preta nenhuma, mandou liberar todo mundo. Ele bota para o STF 2 caras do PT, o André Mendonça, que foi a AGU da Dilma, e o Cássio Nunes. Ele deixa na PGR o Aras, que escrevia livros sobre Che Guevara. O governo do Bolsonaro, ele foi um governo inteiro de esquerda, inclusive os militares. Porque as pessoas não sabem, mas a última carreira de um militar é coronel, capitão de mar e guerra, e o coronel é aviador, né? O coronel da aeronáutica. Os cargos de general, brigadeiro ou almirante são cargos da presidência da República que ele vai nomear, vai seguir ou não. E todos esses que foram colocados e que estavam aí no governo, inclusive o alto comando do Exército, todos foram colocados por Dilma, Fernando Henrique ou Lula. Quem coloca o Exército, isso o Eduardo vai lembrar, e o João também, na década de 80 e início de 90, a gente viu o presidente da República nas reuniões, do lado o ministro da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. No governo Fernando Henrique, ele bota as Forças Armadas para segundo escalão, tira de primeiro escalão. Você tem um comandante das Forças Armadas, o ministro de Defesa, que foi o Nelson Jobim, o primeiro, que se fantasiava de militar, e os comandantes de Exército, Aeronáutica e Marinha. Ali ele já rebaixa as Forças Armadas. E o Xandão ganhou força durante o governo Bolsonaro, final do governo Bolsonaro, né? Até o Olavo de Carvalho dizia isso, né? O Olavo de Carvalho chamou atenção para isso. O Xandão ganhou força, né? Durante o governo Bolsonaro, não foi durante o governo Lula, não. Quer dizer, é interessante o que você está falando aí, cara. Pô, me deu até uma acordada aí, porque é um soco na cara. Um dos maiores governos de esquerda que nós tivemos nos últimos 20 anos foi o Bolsonaro. Ele ia para Paulista e falava assim:
Amanhã eu vou pegar o careca do STF. No dia seguinte, ele lia uma carta escrita pelo Temer, pedindo desculpa ao STF. Foi o cara que mais acalmou o gado, foi o Bolsonaro. Foi o melhor presente que a esquerda poderia ter, não foi o livro do Gramsci, o italiano que criou o Partido Comunista lá. Não era ele. Foi o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro foi um dos caras que mais seguiu a reforma da Previdência. O identitarismo nas universidades e no país inteiro aumentou durante o governo Bolsonaro. Não diminuiu, não. Eu pensei que ele ia tirar das universidades federais. Ele tem o poder para isso, mas ele não tirou, não. Ele deixou. Olha, eu também fiquei decepcionado com isso. Procure aí, então eu vou te contar um segredo do primeiro ato dele para a nomeação de um reitor. Foi no Recôncavo Baiano, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. É só colocar aí. Foi um petista. Foi um petista. Um petista. O primeiro cara nomeado como reitor pelo governo Bolsonaro foi um petista. O segundo também. Entendeu? Nego não sabe quem é Paulo Guedes. Acho que nego não entende o que é o BTG Pactual, como foi fundado, é que eu falo. Por ignorarem a história e não terem conversado política a vida inteira, hoje o país está nessa situação que se torna irreversível. Mas na parte espiritual, sim, é Deus. Isso aí, graças a Deus. Eu me preparo diariamente para morrer e no final do dia eu poder falar, porra, pode me arrebatar se for hoje. Aí no dia seguinte eu faço umas cagadas de manhã cedo, à tarde eu peço perdão, à noite eu posso ser arrebatado. Eu tenho que viver assim. Mas no mundo prático, a estrutura montada no país nunca o Lula teve coragem de fazer os acordos com a China que o Bolsonaro fez em 23 de outubro de 2019. Aquele jantar que ele não queria nem os repórteres, que o Bolsonaro fez, que nós fizemos os acordos com a China. O chinês até comprando terra nossa. Um pouquinho antes das coisas acontecerem lá em Wuhan, né? Um pouquinho antes. Cara, justamente. Entendeu? Então as pessoas assim, eles sabiam que precisavam de um cara que fosse lobo e botasse uma pele de cordeiro. E nego acreditou no cordeiro. E tá aí. Eu posso citar 80 atos, a própria covardia do cara ir embora no final do ano, e tá aí. As indicações dele. Antes de acabar o mandato dele, e deixar nego preso aí. Mas isso aí o último. Só pra gente encerrar isso aí, que eu também vou descansar um pouco. Quando alguns amigos, João, vieram brigar assim, não, porque o Moro é fabianista, não sei o quê, porque o Bolsonaro, o Moro é traidor. Aí eu falava, inclusive em lives, às vezes eu participava, eu falava, gente, eles são amigos. Não, você é maluco, Alex, você bebeu Varsol, porra, você sabe o que é? Não, meu irmão, presta atenção, os caras são amigos, isso não existe. Você está querendo fumar um baseado e tomar um vinho bom, entendeu? Para poder discutir e fazer aquela coisa utópica, para poder dizer que você leu muitos livros. Mas, seu idiota, os caras são amigos. Aí, o tempo passou. Último debate a presidente. João, o Bolsonaro está respondendo lá ao repórter no final. Aí uma repórter vira e fala, Bolsonaro, e o seu filho? Aí ele fala, não respondo mais. Esse cara aqui vai continuar respondendo por mim. Quem foi? O Moro. Aí nego buga. Aí o cara, mas peraí, cara, eu briguei com minha família porque o Moro brigou com o Bolsonaro. Eu fui contra o Moro. Agora quem responde pelo Bolsonaro, convidado pelo Bolsonaro é o Moro. Sabe por que isso? Porque as pessoas não ligam Lé com Lé, o Cré com Cré. Nego não entende que ali não tem inimigo. Ali é um sistema. Ali é um sistema. O Putin, você ouviu isso várias vezes, João. O Putin está contra a nova ordem mundial. Porra, cara, o cara foi o menino de destaque no Fórum Econômico do Klaus Schwab. Porra, isso sempre denuncio. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso aí eu sempre abordo. Ele teve com o Kissinger, disse que teve com ele durante 20 verões, ele se encontrava, 20 verões, ele se encontrava, ele e Kissinger, imagina. Imagina.
Aí, no máximo, o Putin quer o puxadinho dele um pouco à parte, mas é mais ou menos a mesma coisa, mas um puxadinho à parte para a Rússia. Isso aí tem razão. Cara, você falou umas coisas aí, tem que ter uma edição aí, você falou um monte de coisa, depois eu vou até rever. Não. Foi muito bom, cara. Eu acho que fechou ali com chave de ouro. Procura entender por que a África do Sul entrou no BRICS. Por que a formação do BRIC só entra a África do Sul depois? Procura se informar. Porque era o BRIC. Era só Brasil, Rússia e China. Por que a África do Sul entrou? Quem manda lá? Qual o esquema? Por que a África do Sul precisou entrar? Entendeu? As pessoas falam que BRICS é porque algum termo carioca é isso, é BRICS. Não, meu irmão. As pessoas não estão entendendo o que foi preparado para que hoje nós vivêssemos o que estamos vivendo. Não foi Chutágoras. Não foi Chutágoras. Entendeu? Foi muito bem preparado. Eles estão muito bem apoiados. Entendeu? Eu vou deixar de viver? João, Eduardo e chat. Jamais. Vou estar rindo, vou brincar, sou um cara palhaço, me divirto com as coisas, mas estou antenado ao movimento dos caras e entendo por que hoje acontecem coisas que foram plantadas há 30, 40, 50, 60 anos atrás. E acredito que geração como humanos, que a Bíblia diz, nós estamos no final, cara.